Só que aí, o Fernando Haddad foi questionado também sobre um outro assunto que aí interessa bem diretamente ao nosso ouvinte também, porque tem uma expectativa, Joel, de que amanhã, que é dia 25, é dia da indústria, né, haja um anúncio sobre um plano para o setor automobilístico, né? O presidente Lula falou recentemente, no começo do mês, que quer viabilizar modelos de automóveis com menor custo ao consumidor. Hoje, as montadoras não falam nem em carro popular, né? Falam em carro de entrada, que é o carro mais barato. Mas hoje, não vou falar da marca aqui, mas um carro básico, de uma montadora básica, está saindo aí numa faixa de 55, 60 mil reais. Isso está longe de ser carro popular, falando de carro zero. Então, tem um plano aí do governo para ajudar as pessoas a comprarem veículos e, obviamente, movimentar a economia, movimentar o setor automobilístico. Tem algumas possibilidades para isso. Uma delas é permitir que os trabalhadores saquem uma parcela do FGTS para usar exclusivamente no financiamento de um carro. Hoje a gente pode usar para pagar casa, então poderia usar para comprar um carro também. E há uma discussão sobre eventual redução de tributos. É tudo discussão. Isso são propostas que a própria indústria automobilística apresentou, o governo está analisando. Só que o Fernando Haddad jogou meio que um balde de água fria hoje em todo mundo, porque ele disse que não desmentiu que pode ter um anúncio de medidas amanhã, mas que a maior possibilidade é de que nenhuma mudança seja colocada em vigor esse ano ainda. Eu vou, na verdade, conversar hoje com o presidente da República sobre elas. O presidente voltou e quer saber o estado da arte das discussões com o Ministério do Desenvolvimento. Nós vamos apresentar para ele os números e nós discutimos várias possibilidades, mas tem coisa que só dá para fazer o ano que vem. Mas pode até ser anunciado, mas só dá para fazer o ano que vem em virtude das regras fiscais, né? Bom, então vamos aguardar, né? O ministro disse que mais tarde teria uma reunião com o presidente Lula, com o vice-presidente também, para discutir essas medidas que, se forem anunciadas, devem sair apenas amanhã. Mas quem está segurando aí para comprar carro, não sei se vai se empolgar muito ou não, porque de agora para o ano que vem tem tempo para chuchu ainda. Porque se você pensar com frieza mesmo, você vai chegar à conclusão que tem que esperar um pouco mais, né? Por isso que as vendas estão travadas. Porque o governo dependia do quê? Das regras fiscais, correto? Já houve um avanço grande. Depois das regras fiscais, fica tudo mais claro. Aí o empresariado já tem mais segurança para começar a investir, consequentemente a economia acaba se aquecendo, consequentemente também nós teremos, inevitavelmente, a redução dos juros, o que precisa acontecer o quanto antes. Então. E hoje nós já temos segurança para isso. A redução dos juros, de acordo com o que foi falado pelo próprio Banco Central, estava diretamente atrelada à aprovação das regras fiscais. Então agora não tem por que não reduzir mais. Então, se você trabalhar com frieza, você vai chegar à conclusão que é melhor esperar um pouco, que fatalmente os juros vão acabar caindo lá na frente. Ainda tem essa possibilidade que você disse aí, de você usar talvez parte do seu FGTS, não muito, mas parte do FGTS para poder comprar o seu carro. E quer queira, quer não, você retirar a grana que está na mão do governo é uma boa para você. A grana ela é pouco corrigida lá, é um dinheiro que é seu, que é preso injustamente, que fica lá capturado de uma forma injusta. Então você pode pegar um pouquinho do FGTS, se for aprovado isso, ainda fazer o financiamento com juros bem reduzido em relação ao que temos hoje. Você vai pensar e vai chegar à conclusão que tem que esperar. Eu não compraria carro hoje, eu esperaria algumas definições nesse sentido. Porque se você for financiar um carro hoje a 13,75 a Selic, meu Deus do céu, a Selic 13,75, né? O que você vai contratar do banco, às vezes é mais do que isso até. Então fica difícil encaixar no orçamento uma parcela viável com esses juros exorbitantes que nós temos hoje. Para começar a valer a pena, tem que cair muito. Ixi! Muito. Porque quando a gente fala de financiamento de bens assim mais baratos, como um carro, por exemplo, quando você financia, você termina pagando um valor muito maior do que o carro valia. Então, para muita gente não vale a pena, mas para algumas pessoas é a única alternativa que tem. A pessoa precisa do carro, se mete numa dívida ou paga à vista. O que o setor diz que não o sustenta, que a longo prazo não sustenta o setor automobilístico. Vamos aguardar para ver o que vai sair hoje. Aí essa fala do ministro é de antes da reunião com o presidente, pode ser que nessa reunião tudo mude de novo, né? Sabe uma coisa que está ganhando muita força agora, só que requer um pouco de estrutura, inclusive econômica, por parte do cidadão, é o consórcio. Porque o consórcio praticamente não tem juros.
só tem uma taxa de correção ali de acordo com a administração. Só que você tem que ter ou uma grana para dar um lance, e esse lance aí, ele gira em torno aí de 30%, alguma coisa assim, do valor contratado total, ou você tem que esperar até você ser contemplado. Agora, consórcio é uma boa e ganhou muita força por conta desses juros altos aí. Verdade. Se você tiver essa possibilidade de se programar quanto a isso, já pode conversar com o seu banco aí. Você não vai ter juros praticamente nenhum aí, praticamente nada de juros para você comprar um carro. Só que você tem que pensar nisso. Você tem que ou esperar sair o sorteio, ou esperar você ser contemplado, ou ter ali uma grana para comprar mesmo aquele valor todo. Para você, o lance é em torno de 30% para você ter de forma garantida ali mesmo o montante. Por exemplo, você fez um consórcio de 100 mil reais, tá? Em 60 parcelas lá de R$1.600. Sem juros, correto? Vai ter uma correçãozinha ali de administração, essas parcelas vão para 1.650 ou 1.700, alguma coisa assim. Se você não for contemplado e precisar da grana para comprar o carro, você vai ter que dar um lance ali de 30 mil reais, se o seu consórcio total for de 100 mil. Então a regra é essa, ou você tem que ter uma grana para dar esse lance, ou esperar a contemplação. Bom, baixar o valor do carro ninguém quer, né? Que se baixar facilita um pouquinho, a gente compra também, tá, gente? E tem essa também, vai ter essa discussão que você falou, né? De tributos, né? Mas aí pega no que o ministro disse, né? Tem uma regra fiscal que está sendo discutida. Então, falar em redução de impostos a essa altura do campeonato, será que é possível? Vamos ver se isso de fato pode acontecer ou não. Mas tem isso, os juros estão altos, mas se baratear um pouquinho os carros, vai facilitar a nossa vida também.